sobre contabilidade para vocês, dar uma noção. Meu objetivo é só dar uma introdução, não se aprofundar muito no tema, no assunto, mais noções básicas, princípios e conceitos. Eu vou tentar mostrar como a contabilidade é fácil e ao mesmo tempo para a nossa mente, acostumada com princípios concretos, um pouco ter uma mudancinha, uma quebra de paradigma que a gente precisa entender e aceitar para poder entender a contabilidade. Eu levei uns 2 anos para tentar entender, então acho que tem que ser um processo bem lento de ensino. Então, princípios e conceitos. Eu peguei um texto de Lao Tse, que é um texto assim, um dos 81 poemas do livro de Lao Tse, que filósofo chinês, que seus conhecimentos deram base para fundar o taoísmo, que é uma das religiões mais populares da China. Então, eu vou até ler. Só temos consciência do belo quando conhecemos o feio. Só temos consciência do bom quando conhecemos o mal. Porquanto o ser e o existir se engendram mutuamente. O fácil e o difícil se completam. O grande e o pequeno são complementares. O alto e o baixo formam um todo. O som e o silêncio formam a harmonia. O passado e o futuro geram o tempo. Eis porque o sábio age pelo não agir, e ensina sem falar. Aceita tudo o que lhe acontece, produz tudo e não fica com nada. O sábio tudo realiza e nada considera seu. Tudo faz e não se apega à sua obra. Não se prende aos frutos da sua atividade. Termina a sua obra e está sempre no princípio, e por isso sua obra prospera. Ele fala de coisas, você vê que ele fala sempre de opostos. Ele fala de síntese, é por isso que chama síntese das antíteses. Primeiro você tem uma tese, né? Você lança uma tese e uma antitese, que seria antítese. E aí, no conhecimento dessas duas e no choque dessas duas coisas, vem a síntese. Então, eu quis começar com esse texto porque a gente precisa já entender a dualidade, a gente precisa entender as forças da natureza para a gente conseguir elevar a consciência para entender bem a contabilidade. Eu tentei levantar o espírito já, para a gente elevar a consciência e entender a força da dualidade do universo. Tá? Então, o Lao Tse chama de Tao. Tá? O Tao é esse símbolo que acho que muitas vezes você deve ter visto. Ele disse que é o seguinte, o Tao tudo que está manifestado e relativo é dual. Tudo tem dois lados. Tudo que está manifestado, tudo que a gente entende como concreto. Só o Tao é absoluto. O Tao seria para o cristão Deus, para o universo, fora Deus, fora as forças absolutas. Tudo que é absoluto é o Tao. Tudo que é relativo, tudo que existe dualidade, ele tenta explicar nesse símbolo do Yin e Yang. São duas forças, né? A gente pode considerar assim, masculino e feminino, né? O feminino ele identifica como aqui o escuro, né? e o branco como sendo o masculino. No nosso mundo aqui da informática, seria o 0 e o 1.
o 0, o 1 como masculino, o 0 como feminino. Então, nós falamos no sistema binário, 0 e 1 forma tudo, todos os números, né? Então, o 0 e 1 forma tudo, os opostos, né? O masculino, feminino, quente e frio, tudo que existe é na forma da dualidade, né? Dualidade sempre dois lados, formando um todo. E esse todo, para os taoístas, é o Tao. O equilíbrio vem das forças dos opostos. Então, essa ponte, vocês podem ver, ela é feita de dois. Ela é como nós também. Nós temos o lado esquerdo e o lado direito. Nós temos o equilíbrio. Quando a gente está assim, quanto mais assim, menos equilibrado nós estamos. Porque a gente tende, quanto mais a gente apoiar, e quanto mais os nossos dois lados, nós vamos ter mais equilíbrio, vamos ter mais força. Então, a ponte aqui está uma prova disso. Ela está uma força contra outra força, e vice-versa. Se imagina essa ponte sem um lado aí, como que ela teria equilíbrio? Ou se ela fosse um pilar só, ela teria muito menos resistência. Então, quando você tem os opostos, você tem equilíbrio. Quando você tem, por exemplo, um casal em harmonia, né, um homem e a mulher, esposa, namorada, quando geralmente até as pessoas falam dois corpos e uma alma, né? Quando existe essa união, esse equilíbrio, a harmonia, então existe equilíbrio, existe progresso, né? Existe evolução, porque está equilibrado. Então os opostos eles necessitam do outro lado, porque um ajuda e o outro está sendo ajudado e vice-versa. Então, outro exemplo, a moeda. Não existe a cara e a coroa. A cara e a coroa, eles não existem sozinhos. Os dois são uma moeda. Você não vai entender a moeda como sendo um lado. Ah, não, eu só quero a cara ou a coroa. Não existe isso. Você tem uma moeda, só que ela é feita de dois lados. Então, existem muitos textos e muitas... a gente vê assim, internet e tal, são os dois lados da mesma moeda. A moeda é a mesma. Então a gente não pode falar, por exemplo, quando a gente tentar entender a natureza, entender a dualidade do universo, a gente vai entender como se os dois lados formam o universo. O bom e o ruim, né? A luz e a escuridão, elas são a mesma coisa. O bem e o mal, o Deus e o diabo, esse Deus externo que dizem, né? Na verdade é uma coisa só. Por quê? Tudo é o tal, tudo é a união do mal e do bem. Existe o bem e existe o mal. E existe a cara e a coroa, a luz e a escuridão. Quando você tem a luz, quando você desliga a luz, a escuridão já está presente. Ela já está lá, você não precisa ligar a escuridão. Ela já está lá. No nosso caso, o fluxograma tal, verdadeiro e falso. Um é outro. Só que os dois compõem a lógica. Né? O verdadeiro, o 0, o 1, tudo que está manifestado, então, a gente entende como sendo dual. Einstein provou que tudo é relativo, nada é absoluto. Na teoria da relatividade, nunca mais conseguiram contestar essa teoria. Então, a contabilidade se baseou nisso. Né? Esse Frei Luca Pacioli aqui, que foi um grande matemático, ele foi mestre de Leonardo da Vinci. Ele inventou a contabilidade moderna através das partidas dobradas.
E nunca ninguém mais conseguiu contestar a teoria dele, de que tudo tem dois lados. Através desse estudo, através dessa teoria, ele conseguiu criar um sistema até hoje infalível. Como? Ele criou dois lados, crédito e débito. Tudo tem que ter dois lados. Se existe um crédito, existe um débito correspondente. Por quê? Crédito e débito, na verdade, os dois juntos formam o lançamento contábil. Os dois opostos. Os dois totalmente contrários. Então, eu vou dar um exemplo aqui de um extrato bancário, extrato nosso de uma conta bancária e tal. A gente tem então você olha lá no seu extrato, você de manhã abre lá teu papelzinho, está escrito lá, pagamento de uma conta de energia Eletropaulo, R$45. No teu extrato aparece como sendo um débito. Então o banco debitou da tua conta R$45. Por quê? Entrou dinheiro no caixa do banco. Quando você foi lá e pagou R$45, ele fez um débito, ou fez um débito automático da tua conta, fica mais simples de entender. Aparece assim na linha do teu extrato, débito, R$45 Eletropaulo. Débito que a gente entende como débito, porque tirou dinheiro da nossa conta. Mas na verdade, como entrou dinheiro no caixa do banco, para o banco é um débito para ele, porque na contabilidade é o contrário. As contas que eu vou explicar um pouco para frente, aí, as contas de ativo, elas são contas devedoras. Por isso é que é difícil. Um dos dois lados deveria ser devedor, para poder se equilibrar. Vocês concordam? Um é negativo e o outro é positivo. Não daria para fazer uma contabilidade onde eu tivesse dois positivos ou dois negativos, porque não equilibrava. Tudo tem que ter um débito, tudo tem que ter um crédito. E isso, menos um, mais um tem que dar zero. Então, para o banco, é um débito no caixa dele. Na verdade, quando ele mostra esse extrato para nós, a gente entende assim, na nossa cabeça, que ele debitou de mim a conta de energia. Mas na verdade, debitou o caixa dele porque entrou dinheiro para ele. Mais para frente vocês vão entender melhor. Depósito em conta corrente de R$200. Nós fomos lá e depositamos R$200. Né? O banco lança como crédito. Né? A gente olha lá, crédito de R$200 de depósito meu. Só que na verdade é um lançamento de crédito na conta caixa do banco, porque agora o banco deve para o correntista o valor de R$200. Então o que aconteceu? Entrou crédito no caixa dele, porque agora ele está devendo para você os R$200. Aí que é o inverso. Como é fácil da gente entender o inverso das contas de ativo? Porque é simplesmente ao contrário do que a gente pensa. Se normalmente nossa cabeça é que uma quebra de paradigma que a gente tem que entender. Entendeu isso, entendeu a contabilidade. Por isso que eu introduzi toda essa história da dualidade e tudo mais, do negativo e positivo, para dar exemplos bem fáceis de ser entendidos. Tem que quebrar o paradigma de que débito é algo desfavorável e crédito é algo favorável. A gente sempre pensa assim, um débito, você está em débito comigo. Aí a pessoa, nossa, é verdade, eu estou devendo, dever é coisa ruim e tal. Na contabilidade, débito e crédito são simplesmente convenções, são palavras, são convenções contábeis, são palavras, não tinha que escrever, escreveu lá, crédito e débito, vamos falar assim. Na verdade podia chamar
João Antônio, Chico José, podia chamar de qualquer coisa. Ele chamou de débito e crédito, mas assim, foi convencionado isso, mas a gente não pode entender na contabilidade que débito é coisa ruim, porque quando debita o caixa nosso, é ótimo, entrou dinheiro. Quando credita o nosso caixa, que na nossa cabeça, acreditou meu caixa, que beleza. Não, você ficou mais pobre, porque tirou dinheiro do teu caixa. O crédito diminui a conta de ativo. O banco deve para você. Então, quando ele acredita o caixa dele, está devendo para você R$200, porque o dinheiro é teu, não é dele, né? Você é o correntista. Então, na verdade, débito e crédito são duas faces da mesma moeda. Nem são bons, nem são ruins. Quebrar isso na cabeça da gente de que débito é coisa ruim, crédito é coisa boa. Na contabilidade, são só nomes, denominações. Tá? A função do débito e do crédito é aumentar ou diminuir o saldo das contas, dependendo do seu tipo. Seria como se eu falasse assim: aumenta, diminui, debita, credita. Então, dependendo do tipo da conta, as contas de ativo, elas são contas devedoras. As contas de passivo são contas credoras. Então, essas contas contábeis, elas se dividem em 4 grupos grandes. Eu posso ter mais, mas basicamente a gente divide em 4 contas grandes. As contas patrimoniais são um grupo e as contas de resultados são outro grupo. As contas patrimoniais, elas representam os elementos, componentes do patrimônio, por isso que chamam patrimoniais. E aí eu tenho ativo e passivo. O que é ativo? Você vê que aqui já ficou mais fácil do que crédito e débito, porque ativo e passivo, se vocês analisarem, são dois lados da mesma moeda, né? É uma dualidade, ativo e passivo. O ativo são nossos bens e direitos. Passivos são nossas obrigações e o patrimônio líquido. Bom, bens e direitos. O que são bens e direitos? O dinheiro em caixa numa empresa é um ativo. Os seus móveis são um ativo. Os seus veículos, imóveis, uma conta a receber. Você tem direito de receber do cidadão que está te devendo o valor X. São bens e direitos. Isso são ativos. Passivo, obrigações, deveres. A empresa deve para a Prefeitura de São Paulo, IPTU. Ela deve a conta de luz, então você tem contas a pagar, que é um passivo. Geralmente você joga em passivo. Você tem todas as obrigações trabalhistas, você tem, então tudo que você deve, tudo que você tem de compromisso a pagar e tudo que é uma obrigação vira passivo. E o patrimônio líquido, que eu vou explicar mais para frente. Tá? Por que o patrimônio líquido entra no passivo? Contas de resultado seriam as variações do patrimônio. Despesa e receita. O que é variação no patrimônio? A empresa, vamos supor que é uma empresa que venda produtos. Ela compra o produto por 10, manipula alguma coisa, ou não, né? Compra e vende às vezes normalmente, e vende por 20. Então, quando ela compra, ela simplesmente muda a conta patrimonial. Vamos supor que a gente abre uma empresa hoje com R$100. Aí a gente vai lá e compra essa mesa por R$50. E nós vamos ter então R$50 no caixa e R$50 em imóveis. Porque a gente tinha 100, os nossos bens
né? Que são os nossos ativos. Agora eu só estava com ativo dinheiro, R$100, e agora eu estou com R$50 em dinheiro e R$50 em imóveis. Estou com R$100 do mesmo jeito. Ah, então os meus bens não mudaram. Mas quando eu vender essa mesa por R$200 para alguém, aí eu estou ganhando 100. Quando eu faço essa operação, eu aumento meu patrimônio, porque agora eu ganhei R$100. Eu vendi à vista, por exemplo, essa mesa por 100, e agora eu estou com 50 no caixa, que eu já tinha, e tinha 50 na mesa, né? Agora eu vendi por quanto que eu falei? 100 ou 200? Vendi por 200. Então eu recebi mais 200. Hoje eu tenho 250 no caixa. E isso fez meu patrimônio crescer. Onde que eu jogo isso? Eu jogo isso na despesa e receita. Porque a receita das minhas vendas, eu vendi. E a despesa foi o custo da mesa que eu tinha. Meu custo era 50. Eu vendi por 200. Eu tive um lucro de 150. Esse lucro que eu tive, eu não vou jogar toda hora lá fechar o resultado, cada minuto que eu faço. Eu espero um período, por exemplo, um período mensal, que é um período onde eu apuro o meu resultado. Por exemplo, uma vez por mês a empresa vai e vê, opa, vamos ver quanto a receita e despesa, como é que está? Pego toda a receita, diminuo a despesa, vai me dar um lucro. Esse lucro que eu tive, eu jogo em lucros acumulados, que vai para o patrimônio líquido. Aí eu zerei, a conta de despesa e receita vira zero de novo. É uma conta que a gente vai trabalhando ela, vai lançando, e tem uma hora que eu vou lá e eu faço um fechamento nela. Eu apuro o resultado. Quando eu apuro o resultado, eu jogo em patrimônio líquido. Lucros acumulados ou prejuízos acumulados. Porque se eu faço um fechamento mensal do meu resultado, então em janeiro eu fui lá, bom, deu 10 mil, jogo acumulado. Fevereiro eu vou lá, deu mais 5 em fevereiro, vou lá, jogo acumulado. E estou sempre zerando as contas de despesa e receita. São umas contas que elas alteram, né? Elas são as variações do patrimônio. Se eu tiver despesa maior que a receita, eu vou ter prejuízo. Se eu tiver receita maior que a despesa, eu vou ter lucro. E vou acumulando no patrimônio. Né? Então, ativo e passivo são as contas que elas representam os elementos do patrimônio. E as contas de resultado são aquelas que são as variações do patrimônio. A partida dobrada. Então, a gente fez aqui até uma imagem aqui daquele joguinho, né, de esferas que representa que seria a causa e efeito. Tá? Então, se eu soltar isso aqui e bater, isso aqui vai ter um efeito dessa última bolinha sair, essa aqui voltar, etc. Causa e efeito é também, em muitas religiões, né? Em muitas, voltando lá para a espiritualidade, acho que das que eu conheço, todas falam da mesma coisa, causa e efeito. Você faz, você paga. Tudo que você está, né, do budismo lá, você é hoje o que você foi ontem, e você vai ser amanhã o que você está sendo hoje. Então, tudo vai ter um equilíbrio de causa e de efeito. Partida dobrada, débito e crédito. Dualidade, duas coisas opostas. Então, Luca Pacioli entendeu a natureza e criou o sistema contábil que, como eu disse até agora há pouco, é um sistema perfeito.
Como que uma partida dobrada, por que chama partida dobrada? Porque você faz assim, você faz um lançamento contábil que tem o lado do débito e o lado do crédito. Você pode, por exemplo, debitar uma conta de ativo e creditar uma conta de receita. Você pode debitar uma conta de passivo e creditar uma de despesa. Você pode, dentro dessas quatro, você pode creditar uma de ativo e debitar uma de ativo. Que nós fizemos, por exemplo, no primeiro exemplo, quando nós compramos a mesa. A gente tinha R$100 em dinheiro na empresa. Compramos 50 de mesa, continuamos com 50 no caixa. O que nós fizemos? Tiramos dinheiro do caixa para comprar a mesa. Tá certo? Então, eu não tinha nada no meu ativo de imóveis, por exemplo. Aí eu comprei uma mesa. Vocês concordam que a conta móveis e utensílios estava com saldo zero? Aí entrou uma mesa de 50, certo? Então o que eu tenho que fazer? Aí começa a confusão. Eu tenho que debitar a conta de imóveis. Por quê? Ativo é uma conta devedora. Então, para eu poder aumentar o saldo da conta, eu tenho que debitar essa conta. Então, na conta móveis, eu debito R$50 e credito no caixa, porque saiu do caixa. Duas contas de ativo. Então, eu posso trabalhar débito e crédito de qualquer tipo, depende do que eu estou fazendo. Por exemplo, se eu comprasse essa mesa a prazo, continuaria tendo R$100 no caixa e R$50 ia para o passivo. Duplicatas a pagar, R$50. Então, eu teria que fazer isso também. Eu teria que fazer um crédito no passivo da mesa que eu comprei, fiquei devendo. Crédito no passivo. E débito no ativo, que é o quê? A mesa. Vocês estão vendo que dos dois jeitos eu debitei a mesa, eu debitei a conta móveis, porque o saldo era zero e agora entrou R$50. Então eu tenho que debitar. Porque ativo é ao contrário do que a nossa cabecinha aprendeu até hoje. E é fácil de identificar. Somente nas contas de ativo a gente inverte. O que a gente está com... A gente é acostumado, no nosso paradigma mental, de débito é coisa ruim, só nas contas de ativo. O resto é tudo igual. Porque despesa já te lembra coisa ruim. Débito. Receita, opa, coisa boa. Crédito. Passivo. Passivo é estou devendo, mas aumento o meu passivo, porque estou devendo mais agora. É facinho de lembrar. É só o ativo que é o contrário. Por que é o contrário? Porque precisou ser ao contrário. Precisou ser. Porque senão débito e crédito não tinha que fazer crédito. Aí a ponte ia fazer assim para um lado, porque crédito, como é que é? Não dá equilíbrio. Eu tenho que ter alguma coisa. Como o Júnior sugeriu, agora há pouco, explicar outra coisa. A gente está aqui em 10 pessoas, 15. Vamos montar uma empresa. Cada um de nós dá R$100. Depois eu vou passar pegando R$100 de cada um. Então, nós vamos ter agora R$150 no caixa da nossa empresa. Então, o que aconteceu? Debitei o caixa. Porque era zero. E eu precisei aumentar o caixa em R$150. Então eu debito. Aumentar, debito. Aí
eu tenho que jogar os R$150 em crédito. Em quê? Na conta patrimônio, capital social da empresa, R$150. Pô, mas por que jogou no passivo? Porque agora a empresa deve para nós R$150. Está no caixa da empresa R$150. Mas ela deve para os sócios R$150. Porque o patrimônio, o capital social da empresa, é um passivo dela. Porque ela deve para o sócio. Por isso que o patrimônio líquido fica junto com o passivo. Aqui até agora tá meio confuso, está dando para entender, né? Pra gente, Oi? pra gente, pelo menos, se eu trabalho com contabilidade, está tranquilo. Está tranquilo, né? Quando é a primeira vez assim que a gente ouve falar em pensar o contrário de um lado, é um pouco mais difícil. O complicado é isso aqui, ó. Entender que ativo é o contrário. Aí vai dormir com isso na cabeça, acorda no outro dia e já sabe contabilidade. É o contrário do que a nossa mente imagina. A nossa mente também não imagina que a escuridão é coisa ruim, que várias coisas aí, que o paradigma nosso, a gente não entende o equilíbrio da natureza. A gente não entende que tem que ter a noite para ter o dia. A gente não entende por que sai de manhã e está chovendo, porque precisa chover. Porque faz parte, é assim, é o equilíbrio da natureza. Então a gente entende assim, que quando a gente mostra assim o yin e yang, que o escuro é o feminino, as mulheres, nossa, feminino, escuro, o lado negro das coisas e tal, não é lado negro. Se você falar o lado negro, já dá a impressão que o lado negro é coisa ruim, não, é o preto e branco, sem os dois não existem as cores. Tem que ter, faz parte. A mesma coisa aqui, a gente tem que entender que não é ruim. Eu vou debitar meu caixa. Se você debitar teu caixa todo dia, você vai ficar com caixa grande. Porque é uma conta devedora. Para você aumentar algo que é negativo, você tem que pôr mais negativo, concorda? Você tem uma régua, né, um número negativo. Como é que você faz? Você tem que pôr mais negativo, para ele ficar mais negativo ainda. Tá? Então, o ativo e o passivo, a gente tem então, duas pessoas resolveram abrir uma banca de jornais, cada uma com R$200, com R$2.000. Como contabilizar isso? Debitei a conta caixa, R$4.000. Entrou R$4.000 no caixa. Conta capital social, que é patrimônio líquido, R$4.000. Então, método das partidas dobradas. A soma dos débitos e a soma dos créditos sempre devem resultar em zero. Menos 4.000 mais 4.000 igual a zero. Sempre vai dar zero. Porque zero é o tal. Por isso que eu pus o exemplo do tal, que é zero. Os planetas são zero, os átomos são zero, as galáxias, o universo, tudo é um grande zero. O infinito é muito difícil para a nossa mente concreta entender o infinito. Porque a gente só viu até agora, nos nossos olhos, onde começa e onde termina as coisas. A gente não consegue imaginar o infinito. É muito difícil. Só pessoas iniciadas conseguem entender. Então, a mágica é o zero. A nossa, eu não sei, eu acho que eu li isso, acho que o André me mandou, sobre os algarismos de 1 a 9, que antigamente era o algarismo romano. Um tracinho, 2 tracinhos, 3 tracinhos, depois era o 4 era o ICO-V, o 5V e tal, etc. Vai fazer uma conta de multiplicar num trem desse para vocês verem. O cara fica louco, né? Então, os caras descobriram o maravilhoso zero. Os egípcios, zero. Aí depois, 1, 2, 3, 4, 5, 9, zero. O mágico zero.
Porque ele pôs 1, 0, 10. E aí ele foi. 11, 12, vai lá, 2, 0. E 0, 0, 0 formou tudo. Aí um cara mais louco ainda, acho que mais capacitado, criou o binário. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, criou toda a matemática. Se não fosse o 0, 1, hoje não teria computador, não teria nada. Então, o que ele criou com o 0 e 1? A mágica que o Capaccioli também descobriu com a contabilidade. Os opostos. A teoria da natureza. Então, foi um copiar-colar maravilhoso, esse 0 e 1. Tá? Então, continuando aqui o exemplo. Deu 0? Deu. Se eu pegar um balanço, a empresa trabalhou 5, 10 anos, eu vou encerrar essa empresa, fechar, falir, sei lá o que. Vou vender todos os ativos, vou pagar todas as pessoas que devem, etc. Tal. Vou fechar tudo, vai dar 0. Eu vou pegar ativo igual passivo mais patrimônio líquido. Vai dar 0. Senão, tem errado a contabilidade. Uma das coisas que a gente desenvolveu, a primeira classe, primeiro método que nós colocamos na classe, foi soma a soma dos débitos mais a soma dos créditos, 0. Botou lá no teste unitário. Não tem como quebrar. Então, a contabilidade não tem como furar. Tem assim, o cara lançou errado. Comprou móveis e lançou em veículos. Né? Lançou errado, mas daí, no final, o resultado vai dar errado. Só que quando somar ativos mais passivos, passivos mais patrimônio líquido, vai dar um número que do outro lado tem que dar o mesmo número. Sempre vai dar 0. O módulo contábil da BlueSoft, a gente idealizou, várias vezes nós paramos para pensar, nós precisamos fazer o melhor possível. E como a gente vai fazer isso? Durante uns 2 anos pensando, a gente primeiro que a gente faria um sistema onde a gente ia rodar à noite, todas as alterações do patrimônio, tudo que é receita, despesa, etc. Todos os lançamentos contábeis a gente faria à noite, numa determinada janela, e alimentaria a contabilidade num determinado ponto. Aí, como que é usado hoje em todos os sistemas, para vocês terem uma ideia? Dos que eu conheço, todos eles têm onde o usuário chega num determinado ponto, ele fala assim, agora eu vou gerar a contabilidade. Então o pessoal gera a escrita fiscal, apura os impostos, etc., fecha o mês, ICMS, todas aquelas obrigações, fechou, conferiu todas as notas, todas as vendas, fecha a escrita fiscal, exporta a contabilidade. Aí depois a contabilidade vai ter os ajustes. Então, nós resolvemos fazer em real time. Todo lançamento, tudo que mudar, tudo que variar o patrimônio, vai ser contabilizado na hora. Então é muito mais difícil de ser feito. Mas o nosso usuário, tá, que a contabilidade, ela é usada principalmente para você analisar a saúde financeira da empresa. É como você pegar um check-up lá no médico e vai lá ver como é que está teu coração, como é que está teu sangue, como é que está tal, para ver como é que está a tua saúde financeira. Se a gente der para o nosso cliente, para o nosso usuário, uma informação de como que está a empresa dele nesse determinado momento, ele vai ficar muito feliz do que ele esperar 2 meses para esperar, escuta, já fechou janeiro, estou precisando ver o resultado, etc. Não, nós vamos dar, vai ter lá aquela famosa, bate numa tecla, vê o resultado. Então, a gente vai fazer isso
está desenvolvendo para isso. O módulo contábil, então, ele é o que gerencia tudo, todas as operações vão ter um lançamento contábil, exceto aquelas que não modificam o patrimônio em nada. Por exemplo, um pedido que a pessoa fez, não mudou em nada a empresa, não mudou em nada. Então, o que mais? Algumas operações que não modificaram o resultado da empresa. Todo o restante, tudo que movimentar bens que variarem o patrimônio, vão estar contabilizados. Então, esse é o objetivo da gente fazer o módulo contábil. Eu acho que mais de um ano entre faz de um jeito, faz de outro, faz de um jeito, faz do outro. A gente viu prós e contras, analisou, né, yin yang, prós e contras, e até achar o modelo ideal que a gente vai lutar para desenvolver dessa forma aí. Muito obrigado.